Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu vou transmitir agora a liturgia de 11 de fevereiro de 2022, sexta-feira da quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada: entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Rezemos. Velai, ó Deus, sobre a nossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos de 29 a 32, capítulo 12, versículo 19. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 81, versículos do 10º ao 11ab, 12 a 13, 14 a 15, refrão 11a e 9a. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Repitamos: ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não existia um Deus estranho. Retificando: em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Repitamos: ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Agora temos a aclamação ao Santo Evangelho, com um texto pequeno de Atos dos Apóstolos 16, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus.
para ouvirmos a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é de Antônio Carlos Santini. O texto se chama Liturgia Comentada, com o título Jesus gemeu. Marcos 7, versículos de 31 a 37. E-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos ao texto. No momento de curar o surdo-mudo, tocando seus ouvidos e passando sua própria saliva na língua do infeliz, Jesus ergue os olhos ao céu e solta um gemido. Algumas traduções preferem dizer que ele suspirou, mas o verbo grego original, stenaxen, significa realmente gemer. E São Jerônimo, ao verter o texto para o latim, usou apropriadamente o verbo ingemuit, gemeu. Mais uma vez, ficamos impressionados com o realismo do evangelista e com o comovente aspecto da humanidade de Jesus de Nazaré. Ao se encarnar, o Verbo de Deus manifesta nossos traços humanos em lágrimas, suor, inquietações e cansaço. Homem como nós. Jean Valette afirma que é preciso ir mais além da reflexão sobre este gemido de Jesus. O verbo gemer é encontrado muito raramente no Novo Testamento, mas em passagens importantes, e em particular na carta aos Romanos e na 1 Coríntios, que parecem ser passagens esclarecedoras para o nosso propósito. Nas passagens, Paulo fala do gemido dos crentes e de toda a criação à espera da redenção final. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículos 22 e seguintes. Mas também do Espírito que intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, versículo 26. Estes textos concordam com o nosso de maneira muito expressiva. O gemido de Jesus, prossegue Jean Valette, é assim compreendido como o grito de sua carne e de seu espírito diante do poder do mal e do preço que será preciso pagar pela vitória. O gemido de Jesus diante desse homem cativo, que o mal mantém ligado e que representa todo um povo e talvez o mundo todo, é ao mesmo tempo o eco da dor dos homens e o eco da dor de Deus.
Jesus parece estar naquele ponto de virada de sua existência e de seu ministério, quando ele acaba de descobrir que a paixão dos homens e a paixão de Deus se encontram e se unem nele para o conduzir até a cruz. O Filho de Deus que assumiu nossa carne geme diante da dor humana, a mesma dor que ele assume em seu sacrifício no Monte do Calvário, no Monte Gólgota, no Monte da Caveira, no polo oposto dos deuses do Olimpo e de outros panteões antigos. Nosso Deus recusa permanecer alheio e impassível diante do nosso drama. Por isso cremos que ele entende nossa condição e é capaz de mergulhar nela de corpo e alma. Como ensina a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 15 ao 16, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos, então, seguros e confiantes do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Quando a dor apertar, quando o caminho aparecer, um beco sem saída, quando a dor apertar, quando o caminho parecer um beco sem saída, lembremos-nos de que Jesus gemeu por nós. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Por suas chagas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade para evangelização, para tentar salvar as almas neste mundo ateísta, materialista e profano. Grande parte do mundo está assim. É lógico que eu não estou generalizando, mas grande parte do mundo está agindo de forma ateísta, materialista e profana. E podem, esses nossos irmãos, perder a salvação no retorno de Jesus se não se converterem. Por isso é importante passarmos a palavra de Deus. Acessem meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 11 de fevereiro, São Castrense, padroeiro de Monreale, Itália. Localização África. Castrense viveu no século V e era cristão e bispo de Cartagine, atual Tunísia, África. Durante a invasão dos vândalos, comandados pelo rei Genserico, ele foi lançado ao mar, junto com outros sacerdotes e fiéis, dentro de um velho navio sem velas, sem remos e leme. Com certeza, o intuito era que morressem afogados. Mas, milagrosamente, Castrense sobreviveu, desembarcando na costa italiana, próximo a Nápoles. Pelos registros, ele retomou sua missão apostólica e logo se tornou bispo de Castel Volturno. Depois, de acordo com o antiquíssimo calendário marmóreo de Nápoles, ele também foi eleito bispo de Cessa, aceitando a difícil tarefa de conduzir os 2 rebanhos, os quais guiou com amor e zelo paternal. Castrense era humilde e carismático, penitente e caridoso. Durante a sua vida realizou 2 prodígios, registrados nos arquivos da igreja. Libertou um homem possesso pelo demônio e salvou um navio cheio de passageiros de uma grande tempestade. A fama de santidade já o acompanhava em vida, quando morreu como mártir de Jesus Cristo em 11 de fevereiro de 450 em Cessa, Nápoles. Logo passou a ser venerado pela população
de toda a Campânia e em muitas outras cidades, inclusive na África. As relíquias do santo foram transferidas antes do século XII de Cessa para Capua e depois, por determinação de Guilherme II o Bom, último rei normando da Sicília, foram enviadas para Monreale, Itália. Em 1637, foram transladadas para a capela anexa à Catedral de Monreale, em uma urna de prata com uma placa onde se pode ler São Castrense, eterno baluarte da cidade de Monreale. As mais recentes informações sobre este santo de origem africana datam de 1881 e foram encontradas durante as escavações arqueológicas na Gruta de Calvi, próximas de Monreale. São pinturas do século VII que retratam o bispo castrense nas duas dioceses e ao lado de outros mártires da mesma época e região. Ainda hoje encontramos o efeito da sua presença na Catânia, como na pequena região que leva o nome de São Castrense, nas diversas igrejas e no convento feminino beneditino erguido ao lado da catedral. Tudo é dedicado à sua memória. Reflexão. O dia 11 de fevereiro foi oficializado pela Igreja para a comemoração da data litúrgica de São Castrense. São Castrense teve o seu martírio reconhecido pela Igreja, que o declarou bispo castrense, santo e padroeiro da cidade de Monreale. Neste dia, a sua estátua segue em procissão da Catedral de Monreale, indo para Cessa e retornando após o culto litúrgico. Dizem os devotos que durante esse trajeto muitas graças são alcançadas por sua intercessão. Oração. Rezemos. Ó glorioso São Castrense, que suportou tantas perseguições na África e tantos trabalhos apostólicos na Itália, pela propagação da fé cristã, a ti, que és nosso poderoso e maravilhoso patrono, dirigimos com confiança esta humilde e fervorosa oração. Obtém da misericórdia e bondade de Deus para a nossa arquidiocese, para nossas comunidades paroquiais e para todo o povo as graças necessárias para que a nossa vida seja iluminada pela fé, sustentada pela esperança e testemunhada pela caridade, e que possa fluir serenamente com o projeto de Deus. A vós confiamos em particular os pobres, os sofredores e aqueles que procuram a verdadeira fé. Que sua bênção e patrocínio brilhem sobre nós agora e para sempre. Amém. São Castrense, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Nós precisamos dela. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você está pedindo se for para o seu bem. Deus pode responder com 3 respostas: sim, não ou espere. E esperar é no tempo de Deus. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Então, Deus vai fazer o melhor para você. E temos também a expressão Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos, cristãos, e o significado é o mesmo. Do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, vinde Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Um dia, Jesus vai voltar e vai nos julgar, é o juízo final. Muitos vão para o céu, muitos irão, no caso, para o inferno. A oportunidade de ir para o céu é aqui.
nesse mundo transitório. É só pedir perdão. É só se reconciliar com Deus. Você, eu. Reconcilie-se com Deus. Peça perdão, confesse, arrependa-se. Senhor, perdão pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo, meus pecados da omissão dos pensamentos, dos meus atos. Perdão, Senhor, e no dia da sua volta, dê-me a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade em plenitude para todos sempre. Amém.